A paz do Senhor. Sejam bem-vindos à primeira temporada do Vidas Transformadas. E aqui vocês vão ver testemunhos de vidas que foram transformadas pelo Senhor, de vidas que foram mudadas completamente. Testemunhos fortes e edificantes de pessoas fortes, pessoas que têm uma fé inimagináveis. E hoje temos uma convidada mais do que especial, a nossa irmã Toinha, que é a esposa do nosso pastor presidente. Junto com ele, estão juntos até hoje. E ela vai falar um pouco sobre a sua vida, o seu testemunho, a sua caminhada com Cristo, desde o início até agora. E esse é um projeto do nosso ministério, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil, que estão à frente os nossos pastores, nossos líderes, o pastor Antônio Rezende e a irmã Toinha, que estão juntos há 40 anos nessa obra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, eu sou a irmã Iana, né, e nós estamos à frente, eu com a irmã Mara, né, do podcast Vidas Transformadas. E vai ser um trabalho lindo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, que vai levar a vocês testemunhos, né, como a irmã falou, de vidas que foram transformadas, exemplos de vida para que vocês venham a se espelhar, a se inspirar, né? E hoje a nossa primeira entrevistada é a irmã Toinha. A irmã Toinha, a esposa do nosso pastor Antônio, nosso pastor presidente Antônio Rezende. E nós queríamos saber, irmã Toinha, a senhora nasceu em berço evangélico, nasceu em família evangélica? Não, eu vim conhecer o evangélico já casada com ele, só tinha o meu filho mais velho e fiquei naquela luta, eu sempre sendo católica. Quando eu gostava de santo, aí quando ele se converteu, eu disse, meu santo, você não tira daqui. Eu não quero crente dentro de casa. E ele, não, mas quando o pastor, que era o ex-pastor da igreja, que morava em Paulo Afonso, aí ele trazia o pastor. A gente, como diz a Bíblia, a mulher sábia edifica a casa a toda distância, né? Aí eu dizia, eu não vou cozinhar para ele. A mãe dele morava ao nosso lado. Eu pedi a ele, peça a dona Luzia para cozinhar o almoço. Ele, não, quem vai cozinhar é você. Olha, você só cozinha e bota na mesa e eu me sirvo, mas ele, isso eu fazia. Aí fazia o almoço, botava na mesa, a casinha simples, pequena, a mesa era na cozinha mesmo. E quando o pastor entrava, já era louvando. Aí eu deitada na cama, eu já tinha Márcia pequenininha. Aí eu boto com Márcia deitada no quarto e ele chegava e se servia, almoçava. E no final do almoço ele orava assim, orando por mim, Jesus, abençoa a mão da tua serva que fez esse almoço. E aquilo foi tocando, né? Aí quando foi um dia ele chegou antes do almoço, eu estava ainda na cozinha. Aí ele, Antônia, ele me chamava de Antônia, mas por que você não vai para a igreja com seu marido? Seu marido é um santo. Aí eu dizia assim, aquelas palavras assim, querendo magoar, sabe? Não é agora que ele é santo, porque ele é crente, que antes dele ser crente, ele já era um santo. Ele, não, mas é bom tudo junto, e ficar naquela conversa que acolá eu ficava ouvindo, né? Mas é tudo no tempo de Deus. Minha sogra dizia, minha filha, vamos para a igreja, todo mundo, que é tão bom. Eu dizia, tá bom, eu marcava, vamos. E eu sempre ia, aí minha filha nasceu, eu levava ela, mas não aceitava. Aí minha mãe chegou a falecer. Aí eu vendia na feirinha do 8, me ajudava ele, vendia confecções.
e desci. Aí, irmã, minha convenção foi pela dor. Eu pegava o ônibus de 9 horas para quando eu chegar ele já está. Nesse dia eu peguei mais cedo. Eu disse, motorista, ó, eu vou descer lá na parada da Sorte. Chegou na parada, o motorista disse, eu vinha com a sacola e ela no braço. O motorista disse, quem é a mulher que disse que vai descer aqui nessa parada? Nem eu tive coragem de responder, nem tive perna para levantar. Aí o homem esperou o motorista e disse, aí, então já desistiu, aí seguiu. Quando chegou no ponto de ônibus, que era bem na rua da igreja, direto, aí foi Deus que disse, levanta e vá. Aí eu peguei a sacola, o motorista, eu vou descer aqui. Desci aí, peguei o caminho da igreja. Já quase no final de terminar o culto. Quando eu cheguei lá, o pastor estava pregando, bem na hora do apelo. Aí, irmã, eu fui para lá toda. Quando eu aceitei que as irmãs me abraçaram, menina, eu toda empoeirada, do jeito que vim da feira, que estava assim, logo assim mesmo, tinha morrido, a gente fica, né? Quem perde sabe como é. Aí aceitei. Aí, glória a Deus, aí fomos trabalhar, mas foi luta, irmã. Foi difícil, aí veio a prova. Quando a senhora aceitou, teve bastante tempo, assim, até o pastor ser consagrado, a pastor presidente, vocês começarem realmente a trabalhar na obra? Teve assim, logo assim, quando o pastor escolheu ele, aí quando nesse tempo a igreja tinha muito crente. Aí teve lá um vendaval que os crentes saíram, ficou só ele e meu esposo. Só meu esposo e o irmão dele, João Rezende, que já dorme no Senhor. Aí o irmão dele disse assim, olhe, não vamos olhar para esse povo não, que são desmantelados, a gente vai continuar. Aí, irmã, a igreja ficou limpa, que cada quem tirou as coisas. Aí Antônio disse assim, vamos se ajudar e vamos segurar a igreja até o pastor chegar. Aí que o pastor, logo assim que ele se converteu, o pastor viu que ele era mais interessado assim pela obra do que o próprio irmão dele. Aí tudo do pastor era com ele. Aí o pastor, quando soube que esse pessoal tinha saído, aí ele veio. Aí ele disse que quando chegou na rua, disse que uma pessoa disse, pastor, você soube que aquela igreja, a sua igreja fechou? Ele disse, está amarrado, Satanás. Aí quando ele chegou, foi lá em Antônio, você vai tomar conta da obra. Antônio, não, pastor, não sei ler, não sei cantar. Como é que eu vou tomar conta? Aí ele disse, mas eu já orei a Deus, é você. E eu lá dentro do quarto, eu digo, meu Deus do céu, como é que Antônio vai tomar conta? E aí ele tomou conta, como ele, acho que as irmãs já viram ele contando testemunho, né, que foram ele, mas ficou ele, mas esse outro crente fizeram o culto. Aí ganharam a mãe dele, e foi crescendo, e foi, mas foi muita coisa difícil, irmã. É como diz a palavra de Deus, a gente tem que seguir e olhar só para Jesus, que se a gente fosse olhar as barreiras, as tempestades que vieram, não ficava não. A gente tinha ainda tem a congregação do Agimiro. Esse foi um problema que um dia a gente foi para a igreja, irmã, e a ordem do povo lá era para quando o pastor chegar, o povo bater no pastor. Meu Deus. Aí foi, nesse tempo era uma tampa, foi eu, ele,
os 2 meninos e meu cunhado, Jó Nilson, o cunhado dele. Chegamos na igreja fechada. Aí ele, hoje não é dia de culto. E manda chamar. Vá lá na casa da zeladora pegar a chave. Ela disse, não, que o pastor disse que não é para abrir a igreja hoje não. E a gente sem saber. Aí ele disse, vai ter culto lá na Aliança, lá na Codevas, em outra congregação. Aí nós fomos para lá. No outro dia, o irmão dele disse, rapaz, a ordem não era para vocês chegar lá e meter o cacete em vocês. Ele disse, rapaz, e você não me disse? Ah, pois eu fui. Ele disse, rapaz, tem um homem lá que tem um filho que é perigoso, que é isso, que é aquilo, você cuidado, não dá não. Aí ele sempre assim, com aquele jeito dele, que o povo diz que ele é grosso, né, grosseiro, ele disse, eu não estou vendo o homem que empate eu entrar naquela congregação, porque ali foi a gente que fez. Foi luta, irmã. Olha, quando nós fizemos lá a congregação, eu trabalhava na feira com ele me deixava na feira no domingo do Castelo Branco. Eu ficava sozinha trabalhando e ele vinha fazer o trabalho aí na igreja. Ajudar, fazer do começo, alicerce e fazer tudo. Aí foi uma tempestade dura. E em meio assim, a tantas dificuldades, tantas lutas, como a irmã conseguiu assim superar? Deus. Porque, irmã, a gente trabalhava, ganhava o básico para nós se suprir, porque quem trabalha de salário mínimo, você sabe, né? Depois que ele passou a tomar conta da igreja, irmã, foi difícil, mas Deus nunca nos desamparou. Nunca. Tinha um irmão em Paulo Afonso, eu gostava muito dele, e ele é tio da irmã Ivoneta, aquela mulher galega que congrega lá. Aí toda a vida, quando o pastor vinha do Paulo Afonso, ele dizia, Antônio, aqui tem um negócio que mandaram para você. Era esse homem que gostava de Antônio lá. Eu me lembro, era uma latinha de R$5. Ô, irmã, me servia tanto. Foi muita dificuldade, irmã, que se a gente fosse olhar para o homem, nós não estávamos onde nós estamos hoje. Era uma luta, era uma perseguição, irmã. Assim, quando o pastor chegava, aí o irmão dele, nós morávamos pegada. Eu ouvi ele dizer, olha pastor, a igreja está ficando fechada. Que quando dá 6 horas, irmã, a gente era quem abria a igreja, nós trabalhávamos na feira. É por isso, irmã, quando a gente trabalha para Deus, Deus cuida. Quando era 5:30 da tarde, podia estar a banca cheia, ele baixava a mão e dizia, acabou a venda. O povo dizia, eu não quero vender mais não, não, agora eu vou, que eu tenho que abrir a igreja. Nós era quem abria a igreja. 6 horas da noite, nós já estávamos com as portas da igreja abertas. O irmão dele ainda dizia, o pastor, que o povo chegava e ficava lá de fora. E eu dizia assim, pastor, quem lhe disse foi o irmão dele. Não, Antônio. Aí, irmã, começou. O irmão dele era o tesoureiro da igreja. Aí o pastor Antônio dizia assim, olha, a partir de hoje, toda a vida, quando era em Santa Sé, que dava um relatório, a igreja ficava devendo. Aí o pastor Antônio disse assim, a partir de hoje essa igreja não deve nada a ninguém. Já depois do pastor de Paulo Afonso tinha morrido, que ele tomou de conta. Aí o irmão dele dizia assim, mas tem que pagar a fulana de tal, tem que mandar o dinheiro da mulher do pastor. Ele disse, não mande, porque se você mandar, eu tiro do seu dinheiro para empregar na igreja. Aí foi uma luta, irmã. Aí foi luta esse pessoal do Paulo Afonso, o filho do pastor.
querendo tomar a igreja. Que aí o irmão dele disse assim, olha, ele me disse, olha, Toninha, vocês vão ficar no meio da rua. Eu disse, por quê? Porque o filho do pastor vem tomar a igreja. Eu tenho uma minha que eu congrego no 8, Maneca, que é o do Admiro, tem a dele. Reinaldo tem a congregação dele, e vocês aqui. Eu digo, toma não, que a igreja não é dele, a igreja é de Deus, Deus não vai deixar. E a irmã era tanta perseguição, que só Jesus sabe que a gente passou. E graças a Deus, Deus sempre fala que ele não está só, que Deus está com ele. Deus foi aumentando, né? Aí eu lembro de um dizer que o pastor falava assim com o Antônio, Antônio, quando você mistura a sua farinha com a de Deus, nada falta. Que como fala o apóstolo Paulo, que, como falou o apóstolo Paulo, que a graça dele, a graça do Senhor nos basta. Nos basta. E quando ele nos guia em todo momento, tudo dá certo. Basta a gente ter a confiança no Senhor, como a irmã sempre teve. Como o nosso pastor sempre teve a confiança no Senhor. E eu queria saber como é que foi a criação dos filhos no caminho do Senhor. Oh, irmã, foi bênção. O meu filho, minha filha já nasceu no evangélico, né? O menino também. Quando ele estava assim na fase de 15 anos, ele disse, meu pai, eu não vou participar mais não do grupinho, né, como tem. Porque eu não quero ser crente não. Aí Antônio disse, tá bom, se você não quer. Aí ele disse, eu não vou ficar no meio dos outros se eu ser crente. Eu disse, olha, você não pode ser crente, mas você vai para a igreja. Você não vai andar em festa, você não vai beber. O nosso regime é esse. Aí criamos. Ele já com uns 15 para 16 anos, é como diz a palavra do Senhor. Nós devemos, que é nosso filho no caminho que nós devemos andar. Mesmo que quando ele crescesse dizia, mas ele conhece, né? É verdade. Então foi assim que nós criamos, graças a Deus, irmã. Nunca teve problema, reclamação de meus filhos, nem na igreja, nem no colégio, porque chegava o horário de nós ir para a igreja, mesmo que ele não fosse crente, nós levávamos. E sempre o pastor dizia assim, o tempo é de Deus, nós ora, mas eu creio que nem que seja na hora da morte, ele vem para os pés do Senhor. E nada que acontece na vida da gente é por um acaso, né? Então ele veio se converter e voltar de novo nessa doença minha. Eu nem vi. Foi no dia que eu passei mal. Aí que eu fui para a UTI. Aí no outro dia o doutor me disse, Toninha, tu viu, o Marquinhos voltou. Eu disse, oh Deus, se o Senhor me levasse, eu ia satisfeito, porque ele voltou para Jesus, né? Aí ele disse, o pai dele, eu não queria voltar nessa situação, mas foi permitido por Deus. E criei meus filhos, graças a Deus. Nunca me deram trabalho. Sem ele ser crente, ele tinha mais testemunho do que muitos crentes. Porque ele não come sem orar, não deita sem orar. O dízimo dele, todo o trabalho que ele trabalhava, o primeiro ordenado, ele dava para a igreja. Aí você vê, quando a pessoa trabalha para Deus, sabendo que Ele é um Deus que pode tudo, né, minha filha?
toda época de festa na igreja, tinha um vereador que ajudava o pastor, dava o palanque, o professor Nilson. Aí teve uma política que ele perdeu. Aí ele disse assim, o pastor, agora vai ser ruim, eu perdi, eu não vou lhe dar o palanque. Como é que vai fazer a festa? Pastor, toda a vida é uma pessoa que tem fé, irmã. De hora que ele diz as coisas assim, eu digo, oh meu Deus do céu, tu fala como quem vai acontecer. E dá certo. Ele disse, Deus vai mandar, não preciso não quero nada de política por um bem. Foi no ano que meu filho fez o concurso, lá em Serra Talhada. Ele me pediu, minha mãe, olha por mim que eu vou fazer o concurso. Eu digo, vou orar, foi numa época de festa. Quando ele passou o primeiro dinheiro dele, ele disse, meu pai, procura uma pessoa que tem uma conta no Banco do Brasil para me depositar o valor de meu ordenado todo. Irmã, ele não ficou com 10 centavos. Foi a conta da festa todinha. 2.000 e quase 3.000 reais. Glória a Deus. Nosso Deus é fiel. É fiel, irmã. Foi muita luta, mas também foi muita vitória, irmã. Muita coisa boa. Graças a Deus. Até hoje, é como diz a palavra do Senhor, é nós perseverar. Esses anos, né, de ministério que a senhora tem com o pastor Antônio, foram muitas lutas. Tem algum testemunho assim de algo que aconteceu, que a irmã pensou, meu Deus, como é que eu vou passar por isso? Me segura, Senhor, algum testemunho assim forte que o Senhor proporcionou à irmã? Teve, irmã. Teve. Quando o pastor de Paulo Afonso faleceu, aí sempre os obreiros diziam assim, quem tem que ficar no lugar do pastor Dioclésio é o pastor Antônio, que já resolve tudo. Aí eu não queria não, porque eu via as lutas, né, o que acontecia. Eu digo, não, bota outro não. Aí os irmãos disseram, não, a gente vai fazer como uma reunião. Eu digo, Jesus, Antônio, pelo amor de Deus, vai fazer que, como uma eleição, reuniu a igreja, as congregações, tudo, para apoiar. Irmã, aí umas irmãs disseram, Toninha, a gente tem que ir na casa dos irmãos, pedir eles para ficar ao lado do pastor, do irmão Antônio, que ele ainda não era pastor. Isso foi ele, o irmão dele, o irmão Vadeu, que já passou para a eternidade, e o pastor Manuel. 4. Eu digo, Jesus, o Senhor está na frente, o Senhor vê o que é que vai ser, se for ele que terá de ser. Aí aconteceu, aí a igreja apoiou o pastor Antônio. Aí, irmã, esse pastor de lá do Asmiro, ele convocou com os outros dirigentes, que disse que o terreno de lá dessa igreja ainda está em nosso nome, que o terreno era nosso quando o pastor comprou. E sempre o Antônio dizia, pastor, passa esse terreno para o seu nome. Irmã, foi uma dificuldade assim, de eu ver assim, a falsidade do povo. Que quando a gente foi para a reunião, ele foi e falou assim, olha, daí os obreiros tudo, ninguém gosta dele. Eu disse, meu Deus do céu, como é que pode, meu Deus, aí teve uns que, não, pastor, eu estou com ele, teve outros que não. E assim ficou. Agora, o tempo mais difícil que eu passei nessa luta mais ele, foi
de a gente não ter, assim, uma sobrevivência, que para me ajudar ele nessa trajetória, irmã, eu lavava até roupa de ganho para ajudar ele. Lavei. E criei meus filhos assim. Era um quarto sozinho para nós. Mas quando a gente está com Deus, que a gente pede a Ele, que a gente é sincero, que hoje em dia a vitória do crente é você ser fiel a Ele. Quando a gente é fiel a Ele, Ele não nos desampara. E sobre dificuldade, assim, mais difícil que nós passamos, era por motivo assim, que quando vinha o pessoal de Paulo Afonso, que se reunia, o pessoal até humilhava a gente. Mas dificuldade sobre a nossa convivência em casa, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada, não. E sempre a dificuldade que a gente tem é assim, porque lutar com gente, né? É difícil, né, irmã? Você faz, uns agrada, outros não agrada, uns agradece. É que a gente não faz para receber aqui da terra, né? Receber de Deus. É isso justamente que a gente tem sempre que guardar no nosso coração, né? Quando a gente está na obra trabalhando para o Senhor, que a gente não está trabalhando para o homem, mas para Deus. Porque se a gente se apegar no homem, né, a gente falha. Tem que ser realmente voltado para Deus. Para Deus. Que é Ele que vai dar o nosso galardão, é Ele que vai nos dar um lugar lá do lado dele. É né? verdade, Porque o homem é falho, o homem muitas vezes inventa coisas mente, né? Mas o Senhor não, o Senhor é verdadeiro. E quando a gente trabalha realmente de coração, é isso que o Senhor tem feito na vida da senhora, do pastor Antônio, né? Pela perseverança de vocês até hoje, muita luta enfrentada, mas o Senhor vem abençoando a família, vem abençoando o ministério, que vem crescendo, né, para a honra do Senhor, vocês à frente. A irmã, assim, a irmã teve doente e o Senhor usou, né, que o Senhor é maravilhoso. A gente pede muito que os nossos não precisem passar por isso, mas o Senhor usou justamente da doença, de tudo, da dificuldade, para aproximar o seu filho e dizer, né? O Senhor trabalha nisso. A gente não queria que muitas vezes fosse pela dor, mas tem gente que às vezes precisa ser pela dor. É verdade, irmã. Mas o Senhor não desamparou. Desamparou não. A irmã, algum momento assim de dificuldade, a irmã chegou a pensar assim, Senhor, eu não aguento mais, quero parar? Não, irmã. Nunca pensei. Sempre, quando vem aquele desafio, eu digo, Senhor, mais sofreu o Senhor. Isso aqui para nós não é nada para o que Deus sofreu por nós, né, irmã? Nunca murmurei. Um dia desse eu estava falando, a Estela foi e disse assim, vovó, não murmure não, porque Deus não se agrada. Eu digo, não, minha filha, não estou murmurando não, eu só estou aqui chorando. Por quê? O porquê? Aí eu disse a ele, eu digo, quando eu estava lá dentro da UTI, no momento que me levaram, eu só falava assim, Senhor, a primeira não seja do Senhor, seja feita a sua vontade. Nunca murmurei não, porque tem gente que sofre mais do que a gente. A gente sabe que o que Jesus passou por nós, ele não devia passar, porque nada ele fez, né? Mas nós, que infelizmente somos pecadores, né, irmã? E eu nunca murmurei não, irmã.
Eu só digo, Senhor, me dá força, me dê coragem, eu faço que nem um salmista. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero saber momentos de alegria que a irmã teve ao lado de sua família, à frente do ministério, coisas que aconteceram na vida da irmã que a senhora teve certeza que foi o Senhor que operou naquele momento. Muitas, irmã, muitas, que eu não sei nem agradecer ao meu Deus. Foram tantas alegrias. Só o privilégio de você estar na frente do trabalho de Deus. Agora precisa a gente ter humildade. A gente tem que ter humildade. Eu cheguei um dia na igreja, aí a irmã disse assim, quem é a mulher do pastor presidente? É aquela. Oh, como ela é simples. Eu disse, glória a Deus. Eu não tenho essa de eu estar, não. Na frente, porque eu sou... Não. Eu gosto de ficar lá em meu cantinho. Eu sou muito feliz, irmã, ó. Graças a Deus. A felicidade que eu tenho de eu ir para a igreja, meus filhos, meus netos, eu sou tão feliz. Graças a Deus. Não tem alegria melhor do que você servir a Deus. E você saber que aquilo ali foi tudo assim, junto com ele, quando nós começamos, né? Que só era um pouquinho, quando começou, eram umas 3 ou 4 senhoras, era tão bom, irmã, alegria, a gente ia fazer os cultos nas congregações, em cima de uma C10, que era de Jó, que chamava Trovão Azul. A gente não tinha besteira, subia todo mundo naquele carro, ia fazer aqueles cultos alegres. A alegria, irmã, que eu tinha de cozinhar nas construções, quando ele fazia as igrejas, que fazia retiro, né? Aí os irmãos tudo ia, aí eu fazia aquelas comidas, aqueles que os irmãos já sabiam. Esse mocotó aqui foi a irmã Toninha que fez. Era muito alegre, era muito bom, irmã. Até a hora que eu choro e digo, Deus, eu ainda quero voltar ainda a fazer como era, como eu fazia. Como bem ali na roça, nos batismos. Tem alegria melhor do que essa da gente estar trabalhando para Deus, né, irmã? Muito bom. Servindo Muito a Deus. Não é bom, irmã? É muito bom. Eu fui muito feliz, muito alegre, graças a Deus. É uma coisa que a gente não sabe nem, não tem nem palavras para dizer o quanto é bom, o quanto é a alegria que a gente sente estar na obra de Deus. Quando a gente faz de coração, né, irmã? Deus sabe que eu fazia de coração. Eu ia para a feira, mas ele fazia aquela alegria que ele tem uma vontade, tudo que ele vai fazer, ele quer fazer isso para os irmãos. Agora, ele tem muita fé em Deus e tudo que ele pede a Deus, Deus dá, irmã. Essa congregação aqui da Aliança, no tempo, era uma congregação dentro da rua, lá para dentro. Aí, quando eu passava com ele dizia assim, olha, Tony, eu quero comprar um terreno aqui da frente, que é para mim fazer a igreja aqui. Eu disse assim, Antônio, tu não sabe nem quem é o dono, não sabe se o dono quer vender, como é que tu... Ele disse, mas você vai ver, eu vou conseguir. Conseguiu, irmã. Veio o terreno do jeito que ele quis. Na malhadaria do mesmo jeito. A gente ia para a congregaçãozinha na casa do irmão e ele parava o carro lá e dizia, olha, eu quero o terreno daqui até aqui. Que aqui é a esquina, aqui é onde o carro, o ônibus faz a parada. E justamente, irmão, foi onde ele quis. Irmão, foi muita alegria, graças a Deus.
só tenho a agradecer a Deus. As alegrias que eu tenho na obra, mas ele foi muito sofrimento, foi muito espinhosa, foi. Mas Deus nos deu a vitória. É como diz a palavra do Senhor, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas Permanece para sempre. E a nossa finalidade é o quê? Perseverar até o fim. o fim. Venha o que vier. Vem as lutas, mas vem as vitórias também, né, irmã? Foi muita luta, mas foi muita vitória, glória a Deus. Irmã, só quando a gente sair assim, olha que daqui até Curaçá tem 3 igrejas, Quipá, HN3, Mandacaru e Curaçá, 4 igrejas, irmã. É muita alegria, né, não? É muita alegria, muito emocionante, glória a Deus. E eu lembro quando a irmã passava, eu morava ali, eu morava próximo à igreja, e eu lembro quando a irmã passava com o pastor Rezende. Eu via passando de moto para a congregação da Aliança. Eu via vocês passando. E a irmã Cristina morava próximo dela e ela dizia: o pastor Rezende está na igreja. O pastor Antônio está na igreja hoje. Aí iam todos para a igreja e eu ficava olhando. Eu não conhecia ainda, mas eu fui para a igreja uma vez com 12 anos. Eita, Fazer uma visita ali. Eu tinha 12 glória. anos, morei muito tempo ali, próximo à Igreja da Aliança. E hoje eu congrego lá. Ô, irmão, trabalhar de Deus, né? Irmã, graças a Deus, eu sou feliz, porque graças a Deus o nosso ministério é honrado. Tem honra, o pastor Manemar, que ele dizia. Teve uma irmã que me disse, que ele dizia: olha, irmãs, vocês que gostam muito de andar em círculo de oração, só tem uma igreja que eu recomendo, é a do pastor Antônio Rezende, a Pentecostal. Graças a Deus. É uma bênção. É bênção, irmã. Agradeço a Deus por tudo que ele tem feito. Hoje, tudo que nós fizemos para Deus é o mínimo, ainda que nós faz, né? Porque só em Deus nos dá esses anos de vida, 70 anos de vida, é muita alegria, né? Verdade. Glória a Deus. Cuidando, guardando da família, né? E fala, Nos só caminhos do Senhor. e só no todos, caminho do Senhor, irmã. Filhos, netos, é uma honra realmente. O Senhor, Ele honra aqueles que são fiéis, né, a Ele. Eu também não vim de família evangélica e o Senhor me alcançou. E olha que eu dizia também assim, que eu não ia ser crente. não vou ser crente, né? Vou mudar meu jeito de se vestir, não vou. Mas quando o Senhor quer fazer, Ele pega a gente ali é igual o pai realmente, pega pela orelha e diz: não é assim que eu quero você. E Ele muda, Ele nos ensina a ser diferente. Ele nos faz amar e reconhecer o quão bom Ele é em nossas vidas, né? Muitas pessoas olham para a gente, nós cristãos, que estamos à frente, na presença do Senhor, ali trabalhando na obra do Senhor, e admiram, mas tem aquele medo de se entregar, se apega, né, com as coisas do mundo, não quer deixar. O que é que a irmã poderia assim dizer para eles que vão nos ver, que vão assistir essa entrevista? Que eles não tenham medo, que eles perdam esse medo, que está, né, na presença do Senhor. O que é que a senhora pode dizer para eles? Assim, isso não vem nem coisa deles, é o inimigo que fica por trás. Não vá, você vai ficar diferente, você não é para ser assim. Eu digo assim, mesmo a pessoa tendo esse sentimento, é bom fazer um teste, vá lá para você ver, né? Que a gente só sabe quando a gente vai ver, né? É a mesma coisa de você
Nunca ter provado uma comida, aí você diz, eu vou provar para mim ver como é. Aí depois que você prova, que sente o sabor, é como nós na igreja, né? Às vezes a gente diz, eu não gosto daquilo. É, Aí nem prova porque não nem gosta, prova, sem nem mas é uma provar, provadinha, né? Vai lá Que fazer aí- uma visita, vai lá conhecer, vai lá ouvir a palavra, né? Que é o Senhor que trabalha, é o Espírito Santo que vai que trabalhar. trabalha, é isso Realmente. mesmo. Tem gente que diz assim, como vocês acostumam, eu disse, mulher, você quer saber? O segredo é você ir lá. Você olha, você gosta. Agora mesmo lá na diálise tem um rapaz que ele é pertinho da igreja. Aí o pastor disse, vai lá conhecer nosso trabalho. Se você gostar, você continua. Se não gostar, a gente agradece. E assim a mania, o jeito da gente, né, levar, conquistar aquela pessoa e levar. Ah, mulher, e aí, gostou do trabalho? Gostei. Porque tem gente que diz assim, eu não vou não, porque os crentes ficam insistindo toda hora, né? Eu tenho minha irmã, que ela mora no 8, ela não é evangélica, e nessa doença minha, ela ficou um tempão indo lá para casa cozinhar para mim. E ela é muito devota. Ela tem um fogo com as almas, aí ela vai. Mas eu nunca... Ela fica assim, ela louva os hinos, ela ouve em casa. Aí eu fico só orando ali em silêncio. Mas eu nunca chamei ela assim, vamos agora não. Eu deixo ela à vontade. Aí ela gosta, ela toda semana vai. Aí eu digo, quem vai fazer ela aceitar é Jesus, né? Porque ela vê o trabalho como é, né? Vê que ali as irmãs na igreja já tem ela como irmã. Cadê? Oi, irmã, Pai do Senhor. E ela, Pai do Senhor. E assim a nossa sabedoria tem que ser assim, que a palavra de Deus diz que nem por força e nem por violência, mas que tudo seja pelo meu Espírito. E o Espírito é quem transforma, né, irmã? De nós mesmos nós não podemos nada, mas Deus pode tudo. É verdade. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele opera milagres, Ele faz transformação. É verdade. No tempo dele, quando Ele quer. Verdade, minha filha. Não tem, como fala, quem impeça É o verdade. trabalhar do Senhor. A palavra dele diz o quê? Operando eu, quem impedirá? Pois é. Ninguém. Quando Ele diz, eu vou levar, você é meu, você vai sim seguir esse caminho, segue no caminho do Senhor e você é verdadeiramente transformado. Verdade. Antes, quem não queria, hoje se alegra na presença do Senhor. Verdade. Antes, quem não queria realmente estar ali, dizia que não vou, hoje está e é uma alegria. Todos nós fomos moldados pelo Senhor de certa forma e hoje, verdadeiramente, servir ao Senhor é uma alegria nossa. Alegria grande. É uma felicidade que, como a irmã falou, a gente não sabe explicar. Verdade. A gente não sabe como... Nem se expressar a alegria dele que a gente tem. Não tem como explicar. Deus, Ele é inexplicável. O nosso Deus, Ele é perfeito. E Ele já operou muitos e muitos milagres nas nossas vidas. E eu creio que ainda vai continuar. Em nome de Jesus. Irmã, é bom demais. Eu me alegro tanto na presença do Senhor. Como Ele disse assim, Toninha, tanta igreja grande que não tem as igrejas que nós temos. Porque Ele disse assim, Ele disse, eu pedi a Deus. Deus, eu não quero dinheiro do meu coração. Tem coisa melhor do que isso, irmã? A gente saber que tem tantas almas ali que estão resgatadas, né? Para Deus, né? Se a gente se alegra, imagine Deus. Que tem muitas igrejas, né? Da Pentecostal,
como o povo diz assim, a pentecostal, a gente sabe que o pastor é direito. É verdade. Né, irmã? Isso é um prazer muito grande, irmã. A gente ter um nome. Rapaz, aí é o pastor da Pentecostal. O pastor, eu vejo falar no Senhor, eu tinha tanta vontade de lhe conhecer. Eu disse, Antônio, eu acho que o povo disse que tu é um homem bem grandão, bonitão. Aí o homem disse, pastor, eu tinha tanta vontade de lhe conhecer. Aquilo é uma alegria para a gente, né, irmã? Muito bom. É homem de Deus, a gente conhece. Ô, mulher bom demais. Quando a gente chegamos agora em Curaçao, os irmãos, aquela alegria. Ô, irmão, não acredito que vocês estão aqui. E a gente se alegra. É muito. Desde já, eu espero que esse testemunho alcance muitas vidas, É verdade. que tenham a irmã como exemplo. São muitos e muitos anos à Glória frente a do Deus, ministério, é verdade. sempre irmã. persistente na obra do Senhor, nunca desistindo da sua fé, Verdade, nunca pensando em irmã. voltar atrás, Não, mas não. persistindo na felicidade que é estar na presença do Senhor. Verdade. E desde irmã. já agradeço a presença da irmã aqui. Ô, irmã, É. eu que agradeço, que foi uma maravilha. Eu fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite. Amém, irmã. E que o Senhor continue abençoando a vida da irmã, o Ô, ministério, glória, em é nome de verdade, Jesus. irmã. Que a irmã nunca perca essa fé, essa força, essa garra. Verdade, E irmã. temos também o nosso presente, é um mimo. Amém, irmã. Glória a Deus. É um mimozinho que a Oh, senhora glória a Deus. se lembre da Obrigada. gente. Ai, mas vocês não sabem. Irmã, não é porque está na presença de vocês, não. Mas sempre o pastor diz, é uma das congregações que não me dá trabalho. É uns irmãos que na hora que se disser, irmã, vai ter tal lugar, dá para ir, as irmãs estão juntas. Eu amo demais essa congregação, porque, olha, irmã, no começo dela, a irmã Cristiane lembra, eu vinha de pé, de lá de casa, passava ali, então a irmã Gracinha, vocês não alcançaram não? Não. A irmã Gracinha, ela mora ali de junto do modelo. E a gente vinha assim por dentro, para nós ir para o circo de oração. Acho que a irmã Cristiane lembra, era no tempo da irmã Gorete, da irmã Edna. Ah, eu amo. É muito. Eu não sei, não tenho nem palavra para agradecer, irmãs. Eu fiquei assim, olha, irmã, você vê como o inimigo é sujo, ele trabalha de todo jeito, irmã. Eu nunca acordei doente como eu acordei hoje, irmã. Mulher dormi boazinha, quando eu me acordei, parece que tinha um peso arrastando meus ossos tudo, que eu fui para a feira no arrasto. Quando eu cheguei, eu disse, Antônio, eu não aguento não, pelo amor de Deus, vou tomar banho. Ele que fez o café, que meu filho veio, arrumou a casa e eu jogada, o corpo todo doído com febre. Aí, quando Márcia veio, aí ela disse, eu vou marcar para de noite. Eu digo, mas quando ela saiu, eu disse, vou tomar 40 gotas de pirona, que Jesus vai me levantar. Eu digo, isso é coisa do inimigo, porque aqui nós só falamos de Deus, e eu sei que Deus está presente aqui. Mas a minha irmã, eu amo demais as irmãs, todas, não faço acepção de pessoas. Mas sempre o pastor diz que a congregação da aliança é uma das primeiras que nunca foi problema lá para o pastor da aliança, não. Acredita? Aqui acolá tem uma coisinha, né, que eu chego, pastor, que lutar com gente não é fácil, né? Você vê que eram só 12 que andavam com Jesus, ainda teve um que traiu, né? É verdade. Imagine nós seres humanos. Mas a da aliança não, irmã. Nunca tivemos o que dizer da congregação da aliança. É tanto que a irmã Glorinha levou vocês, e aí a irmã Glória foi lá e ele disse o quê? Não foi, irmã?
na congregação da Aliança, que é ô irmã, graças a Deus. Foi ótimo, foi maravilha de Deus. Eu que agradeço vocês ter me chamado, que eu lá doente na cama, eu ainda disse, oh meu Deus, podia ela chamar a Márcia, pai, e eu não. Eu digo, eu tenho essa choradeira que tudo que fala eu choro. Aí eu falei, não, mas tem que ser você. Eu que agradeço às irmãs a consideração que me tiveram. Só Jesus paga, só Jesus quem vai dar recompensa. Eu também agradeço a irmã. Que Deus Amém. abençoe, continue abençoando, que Ele já Amém. abençoa. É verdade, irmã. Ele já abençoa, que Ele continue abençoando a senhora, a sua casa, a sua família. Amém. Muito irmã. obrigada. Amém. Eu sei que a senhora não estava bem, mas mesmo assim a senhora não Vim, deixou agora eu de vir. estou bem, irmã. O inimigo Satanás perdeu. Perdeu, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Ele Senhor. investiu muito hoje, mas maior é o nosso Deus, é o Foi, é Senhor. verdade, né? irmã. Bem E muito isso. obrigada por vir. E Amém, eu espero irmã. que todos, né, que estejam vendo esse podcast, estejam vendo esse testemunho, guardem nos seus corações, recebam, Verdade, né? Porque cada um verdade. recebe de uma maneira diferente. Diferente. Que o Senhor fale é, com cada um, é, né? Porque é testemunho de luta, mas De que o luta. Senhor não deixou faltar, todo o tempo Ele esteve guardando, né? Que o Senhor abençoe de luta. a cada um, que cada um receba a sua porçãozinha do Senhor. E muito obrigada, senhora, por estar Amém. presente, por não deixar a gente aqui na mão, apesar da senhora estar Verdade, doente, a senhora não deixou, deixei não largou irmã. a obra, E não, porque o Senhor não gosta vou assim. largar. Como De jeito- diz a palavra de Deus, Deus disse o quê? Que no mundo só tereis aflição, mas se nós tivermos bom ânimo, nós vencemos, como nós sim. vencemos, não foi, irmã? Exato. E que a Vencemos. senhora nunca perda a sua humildade, como a senhora mesmo disse. Amém, irmã. Porque amém. é isso que aproxima, né? É isso que torna essa igreja diferente. Verdade. Você receber bem é a humildade irmã, que aproxima, né, os É. irmãos. Então, que vocês mantenham sempre isso, a humildade, Amém. para que o irmã. Senhor continue sempre honrando a cada um de vocês. Glória, Muito verdade, obrigada, que irmã. Deus abençoe Amém, grandemente. irmã. Eu agradeço muito e que Deus abençoe as irmãs, que continuem assim, Amém. como são humildes e de coração, que a gente sente que é de coração, que é de amor, né? A palavra de Deus nos diz que se nós não amar o nosso irmão que nós vimos todo dia, como é que nós podemos amar Deus que nunca vimos? E Deus se agrada dessas coisas. Amém.